Minha esposa me dopava todo dia para se deitar com outros homens na nossa cama enquanto eu dormia. Descobri tudo quando achei as filmagens em um notebook escondido. Eu achava que tinha o casamento perfeito. Sarah e eu estávamos juntos há 8 anos, casados há 5, e morávamos numa casa confortável nos subúrbios de Portland. Ela trabalhava como enfermeira num hospital particular, eu era engenheiro de software e trabalhava remoto. Nossa rotina era tranquila, previsível, até reconfortante. Jantávamos juntos todas as noites, assistíamos séries no sofá, fazíamos planos para o futuro. Ela era carinhosa, atenciosa, sempre preparava meu jantar favorito às sextas-feiras. Eu me considerava um homem sortudo. Mas havia algo estranho acontecendo comigo nos últimos 6 meses, algo que eu não conseguia explicar e que Sarah sempre minimizava com um sorriso doce e uma explicação médica convincente. Eu estava dormindo profundamente demais. Tipo, profundamente demais mesmo. Tudo começou de forma sutil. Eu acordava às vezes com uma sensação estranha de desorientação, como se tivesse apagado por horas sem sonhar absolutamente nada. Meu corpo parecia pesado, minha boca estava seca, e eu tinha dificuldade de lembrar quando exatamente tinha ido dormir. Sarah dizia que era estresse do trabalho, que eu estava trabalhando demais, que meu corpo precisava de descanso profundo. Ela até sugeriu que eu tomasse chá de camomila antes de dormir, algo que ela preparava pessoalmente com um carinho quase exagerado. Eu bebi agradecido, achando que tinha uma esposa preocupada com minha saúde. O chá era amargo, mas ela dizia que era normal, que camomila pura era assim mesmo. Eu nunca desconfiei. Por que desconfiaria da mulher que eu amava, que dormia ao meu lado todas as noites, que me beijava de manhã antes de sair para o trabalho? Mas as coisas ficaram mais estranhas. Comecei a acordar com marcas no corpo que eu não conseguia explicar. Arranhões leves nas costas, hematomas pequenos nos braços, uma vez até uma mordida no pescoço que Sarah disse que eu provavelmente tinha me machucado dormindo. Você se mexe muito à noite, ela dizia, rindo. Ontem você quase me deu um soco dormindo. Eu ria junto, mas algo no fundo da minha mente gritava que aquilo não fazia sentido. Eu nunca fui de me mexer muito dormindo. Meus lençóis estavam sempre do mesmo jeito de manhã. E por que eu não me lembrava de absolutamente nada? Era como se alguém tivesse apagado pedaços inteiros da minha memória noturna. Comecei a sentir um desconforto físico também, uma sensação estranha que eu não sabia descrever, quase como se meu corpo tivesse sido usado enquanto minha mente estava desligada. A gota d'água foi quando encontrei um fio de cabelo loiro na minha cama. Sarah é morena. Cabelo castanho escuro, liso, sempre preso num coque quando ela voltava do hospital. Aquele fio era loiro platinado, longo, definitivamente não era dela. Quando mostrei para ela, Sarah nem piscou. Deve ser de alguma paciente do hospital, disse ela, pegando o fio da minha mão e jogando no lixo. Às vezes ficam grudados na minha roupa e caem em casa. A explicação era plausível, mas algo no tom dela me incomodou. Era rápido demais, ensaiado demais, como se ela já tivesse a resposta pronta antes mesmo de eu perguntar. Comecei a prestar mais atenção. Comecei a observar. E quanto mais eu observava, mais coisas estranhas eu notava. O jeito que Sarah insistia para eu tomar o chá. O jeito que ela ficava irritada quando eu dizia que estava cansado demais para beber. O jeito que ela sempre, verificava se eu tinha tomado tudo antes de ir dormir. Decidi fazer um teste. Numa quinta-feira à noite, quando Sarah me trouxe o chá de sempre, eu fingi que bebi tudo, mas na verdade despejei metade no vaso de uma planta enquanto ela estava no banheiro. Deitei na cama, fingi que estava dormindo, e esperei. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela ia ouvir. Fiquei imóvel, respirando devagar, tentando parecer completamente inconsciente. Sarah entrou no quarto uns 20 minutos depois, pisando de leve, como se estivesse testando se eu estava realmente dormindo. Ela sussurrou meu nome. Eu não respondi. Ela sussurrou mais alto. Jake? Jake, você está acordado? Nada. Então ela fez algo que me gelou até os ossos. Ela pegou o celular, mandou uma mensagem, e saiu do quarto. Consegui ouvir a porta da frente abrindo. Vozes masculinas. Risadas baixas. Levantei da cama com o coração disparado, as pernas tremendo. Desci as escadas em silêncio, cada degrau parecendo gritar sob meus pés. As vozes vinham da sala de estar. Consegui espiar pela fresta da porta e o que vi destruiu minha realidade. Sarah estava sentada no sofá, usando lingerie que eu nunca tinha visto, rindo e bebendo vinho com 2 homens que eu não conhecia. Um deles era alto, tatuado, devia ter uns 30 e poucos anos. O outro era mais velho, grisalho, de terno. Eles conversavam casualmente, como se fossem velhos amigos. Ele tá completamente apagado? Perguntou o tatuado. Sarah acenou com a cabeça, sorrindo. Sempre fica. Dobrei a dose hoje, ele não vai acordar nem se a casa pegar fogo. Senti minha visão escurecer. Minhas pernas quase cederam. Dobrou a dose. Dose. Ela estava me drogando.
Estava me drogando de propósito para fazer o que exatamente? Não consegui ver mais. Subi as escadas correndo, tranquei a porta do quarto, e sentei no chão tentando processar o que tinha acabado de presenciar. Minha esposa estava trazendo homens para dentro de casa enquanto eu estava inconsciente. Minha esposa estava me drogando. Por quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Quanto tempo ela vinha fazendo isso sem que eu soubesse? Peguei meu notebook, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Precisava de provas. Precisava de algo concreto antes de confrontá-la, antes de fazer qualquer coisa. Esperei até ouvir a porta da frente fechar novamente, esperei Sara subir e deitar ao meu lado como se nada tivesse acontecido, e fingi que ainda estava dormindo. Ela se aconchegou em mim, passou a mão no meu peito, sussurrou eu te amo e apagou. Senti nojo. Senti raiva. Senti uma vontade violenta de gritar. Na manhã seguinte, agi completamente normal. Sara acordou, me deu um beijo, preparou café, perguntou como eu tinha dormido. Ótimo, eu menti, forçando um sorriso. Dormi que nem uma pedra. Ela sorriu de volta, satisfeita. Foi trabalhar como sempre, e no segundo que ouvi o carro dela saindo da garagem, comecei a revirar a casa inteira. Procurei em cada cômodo, cada gaveta, cada canto escondido. No armário do quarto de hóspedes, embaixo de cobertores velhos, encontrei uma caixa trancada. Arrombei com uma chave de fenda. Dentro estava um notebook velho, daqueles modelos de 5 anos atrás, coberto de poeira. Liguei. Não tinha senha. E o que eu encontrei lá dentro me fez vomitar na hora. Pastas e mais pastas de vídeos. Centenas de arquivos organizados por data. Cliquei no mais recente. Era da noite anterior. Era eu. Eu estava na minha cama, completamente inconsciente, enquanto Sara e aqueles 2 homens faziam coisas com meu corpo que eu nem consigo descrever sem sentir náusea. Eles riam. Faziam piadas. Sara comandava tudo, dizia o que fazer, ajustava a câmera para capturar ângulos melhores. Meu corpo era um objeto. Um boneco. Eu não estava lá, mas estava. Meu rosto aparecia nos vídeos, meus olhos fechados, minha boca entreaberta, completamente vulnerável. Cliquei em outro vídeo. Depois outro. Depois outro. Alguns tinham homens diferentes. Alguns tinham mulheres também. Todos tinham Sara no controle. Todos tinham eu, drogado, sendo usado. Tinha vídeos de 8 meses atrás. Tinha vídeos de 1 ano atrás. Ela vinha fazendo isso há mais de 1 ano. Mais de 1 ano me drogando, me usando, me transformando num brinquedo para estranhos enquanto eu dormia sem saber de nada. Desliguei o notebook e sentei no chão do quarto de hóspedes, abraçando os joelhos. Chorei. Chorei como não chorava desde criança. Não eram só lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de humilhação, de traição em um nível que eu nem sabia que existia. Como ela pôde? Como a mulher que eu amava, que eu confiava, que eu jurei passar o resto da vida ao lado, pôde fazer isso comigo? E o pior, ela continuava agindo normal. Continuava me beijando de manhã. Continuava preparando o jantar. Continuava dizendo que me amava. Tudo mentira. Tudo encenação. Eu era apenas uma ferramenta para algum fetiche doente que ela tinha, e eu nem sabia que estava sendo usado. Peguei o notebook, copiei todos os vídeos para um pendrive, e escondi tudo de volta exatamente como estava. Precisava de um plano. Passei o dia inteiro fingindo normalidade, mas por dentro eu estava destruído. Quando Sara chegou do trabalho, ela me encontrou fazendo jantar. Que delícia, você cozinhou, disse ela, me abraçando por trás. Eu me segurei para não empurrá-la. Achei que seria legal fazer algo diferente hoje. Jantamos juntos. Conversamos sobre o dia dela. Ela reclamou de um paciente difícil. Eu fingi interesse. Tudo parecia tão absurdamente normal na superfície, mas por baixo havia uma podridão tão profunda que eu mal conseguia respirar. Quando ela trouxe o chá, eu disse que estava com o estômago embrulhado, que preferia não beber nada. Ela insistiu. Vai te fazer bem, amor. Te ajuda a relaxar. Eu recusei de novo. Vi a frustração passar pelo rosto dela, rápida, mas ela disfarçou com um sorriso. Tudo bem, sem problemas. Naquela noite, deitei na cama ao lado dela sentindo uma repulsa tão grande que meu corpo inteiro rejeitava o toque dela. Sara tentou se aproximar, passar a mão no meu peito, mas eu virei pro outro lado alegando cansaço. Ela suspirou, irritada, mas não insistiu. Fiquei acordado a noite inteira, olhando para o teto, planejando meus próximos passos. No dia seguinte, enquanto Sara estava no trabalho, peguei o pendrive e fui direto para um advogado especializado em crimes sexuais. Mostrei tudo. O advogado, um homem sério de uns 50 anos chamado Richard, ficou visivelmente perturbado enquanto assistia. Isso é estupro, ele disse, direto. Estupro facilitado por drogas, filmagem não consensual, exploração. Sua esposa pode pegar décadas de prisão por isso.
Ele me orientou a ir imediatamente à polícia, fazer um boletim de ocorrência, e fazer um exame toxicológico para provar a presença de sedativos no meu corpo. Fiz exatamente isso. Na delegacia, uma policial chamada Detetive Morrison me ouviu com atenção, tomou notas detalhadas, e garantiu que aquilo seria tratado com a urgência necessária. Vamos conseguir um mandado para busca e apreensão na sua casa, ela disse. E vamos prender sua esposa assim que tivermos tudo documentado. Você tem um lugar seguro para ficar? Eu tinha. Meu irmão mais velho, Marcos, morava a 2 horas de distância. Liguei para ele, contei tudo, e ele ficou em choque. Vem pra cá agora, ele disse, a voz embargada. Você não volta para aquela casa. Peguei sal essencial e saí. Deixei um bilhete para Sara dizendo que tinha ido visitar Marcos por alguns dias, só para não levantar suspeitas imediatas. Precisava que ela se sentisse segura até a polícia agir. E 3 dias depois, eles agiram. Eu estava na casa do Marcos quando recebi a ligação da detetive Morrison. Prendemos Sarah Carter hoje de manhã no hospital onde ela trabalha. Encontramos o notebook, os vídeos, e mais uma caixa com diversos sedativos de grau hospitalar que ela vinha desviando do estoque. Ela confessou parcialmente, alegando que você consentia com tudo, mas os vídeos mostram claramente que você estava inconsciente. Temos um caso sólido. Senti um alívio tão grande que meus joelhos cederam. Marcos me segurou. Mas junto com o alívio veio uma onda devastadora de dor. Era real. Tudo era real. Não era um pesadelo. Minha esposa tinha realmente passado mais de 1 ano me drogando e me usando como objeto sexual para estranhos. E ela ainda teve a audácia de alegar que eu consentia? Que tipo de monstro faz isso e depois mente descaradamente? O julgamento foi um inferno. Sarah contratou um advogado caro que tentou de tudo para desacreditar minha versão, alegando que eu era cúmplice, que participava de um estilo de vida alternativo e agora estava arrependido. Mas os vídeos não mentiam. Os exames toxicológicos não mentiam. As mensagens no celular dela, que a polícia recuperou, não mentiam. Tinha conversas dela com dezenas de homens e mulheres, combinando encontros, descrevendo como eu ficava totalmente apagado e disponível, cobrando até dinheiro em alguns casos. Ela estava literalmente lucrando com meu corpo. Durante o julgamento, tive que assistir alguns dos vídeos na frente de um júri, na frente de estranhos, na frente dos meus pais. A humilhação foi indescritível. Mas valeu a pena. Sarah foi condenada a 15 anos de prisão por múltiplas acusações de estupro, tráfico de material ilegal e exploração. Quando a sentença foi lida, ela me olhou pela primeira vez durante todo o julgamento. Não havia remorso nos olhos dela. Só raiva. Raiva de ter sido pega. E naquele momento eu percebi que nunca tinha conhecido Sarah de verdade. A mulher com quem eu tinha me casado, que eu amava, nunca existiu. Era só uma máscara. Hoje, 2 anos depois, ainda faço terapia 3 vezes por semana. Ainda tenho pesadelos. Ainda sinto nojo quando vejo chá de camomila. Ainda tranco a porta do quarto toda noite, mesmo morando sozinho. Mas estou vivo. Estou reconstruindo minha vida. E Sarah está exatamente onde merece estar, atrás das grades, onde nunca mais poderá fazer isso com outra pessoa. Mas a história não terminou com a condenação de Sarah. O que veio depois foi, de certa forma, tão devastador quanto a traição em si. Nos meses seguintes ao julgamento, minha vida virou de cabeça para baixo de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Primeiro, veio a exposição pública. Mesmo com os vídeos mantidos sob sigilo judicial, detalhes do caso vazaram para a mídia local. Reportagens com títulos sensacionalistas apareceram em sites de notícias de Portland. Enfermeira drogava marido para encontros sexuais, homem descobre ser vítima de estupro por mais de 1 ano. Meu nome não foi divulgado oficialmente, mas numa cidade do tamanho da nossa, as pessoas descobrem. Colegas de trabalho começaram a me olhar diferente. Alguns com pena, outros com uma curiosidade mórbida que me fazia sentir sujo. Minha empresa foi compreensiva no início, me deu licença remunerada por 3 meses para eu me recuperar psicologicamente. Mas quando voltei, percebi que nada seria como antes. Conversas paravam quando eu entrava na sala de café. Pessoas sussurravam. Um colega até teve a audácia de fazer uma piada de mau gosto durante um happy hour, algo sobre pelo menos você não lembra de nada, né? Como se isso tornasse tudo melhor. Como se apagar minha memória apagasse também o trauma. Pedi demissão 2 semanas depois. Não conseguia mais trabalhar naquele ambiente, sentindo os olhares, ouvindo os sussurros. Meu terapeuta, Dr. Shen, um homem gentil de ascendência chinesa que especializava em trauma sexual, me disse que era comum vítimas mudarem completamente suas vidas depois de casos assim. Você está buscando controle, explicou ele. Você perdeu tanto controle sobre seu próprio corpo que agora precisa reconquistar esse poder em cada aspecto da sua vida. Mudei de Portland para Seattle 3 meses depois do julgamento. Precisava recomeçar num lugar onde ninguém me conhecia, onde eu não fosse aquele cara do caso da enfermeira.
Marcos me ajudou com a mudança, carregou caixas, montou móveis, ficou comigo na primeira noite no apartamento novo porque eu tinha pavor de dormir sozinho. Você vai superar isso, ele dizia, mas eu via dúvida nos olhos dele. Nem ele sabia se eu realmente superaria. As primeiras semanas em Seattle foram brutais. Arranjei um emprego remoto numa startup de tecnologia que não exigia muita interação social. Passava os dias codificando, as noites na terapia online com Dr. Shen, e as madrugadas acordado, com medo de fechar os olhos. Porque sempre que eu dormia, os pesadelos vinham. Sonhava que estava preso no meu próprio corpo, gritando, mas ninguém me ouvia. E então recebi a primeira carta. Chegou num envelope pardo, sem remetente, apenas meu novo endereço escrito à mão com uma caligrafia que eu não reconheci imediatamente. Abri achando que era propaganda. Dentro havia 3 páginas escritas à mão, e no final, a assinatura, Sarah. Meu estômago revirou. Li as primeiras linhas com as mãos tremendo. Jake, eu sei que você nunca vai me perdoar, e eu entendo. Mas preciso que você saiba a verdade. A verdade que não contei no julgamento porque meu advogado não deixou. Eu estava doente. Tenho um transtorno que me faz buscar situações extremas, um vício em poder e controle que começou muito antes de te conhecer. Não estou pedindo perdão. Só quero que você entenda que a mulher que fez aquilo não era eu realmente. Era uma versão doente de mim. Rasguei a carta e joguei no lixo. Mas as palavras ficaram na minha cabeça por dias. Não era eu realmente. Como se isso mudasse alguma coisa. Como se um diagnóstico psiquiátrico apagasse um ano inteiro de abuso sistemático. Dr. Shen me disse para não responder, para não dar a ela a satisfação de saber que tinha me afetado. Ela está tentando reescrever a narrativa, explicou. Está tentando se pintar como vítima das próprias compulsões. Não caia nessa. Não caí. Mas as cartas continuaram chegando. Uma por mês, sempre sem remetente, sempre escritas à mão, sempre cheias de justificativas e pedidos velados de compreensão. Mudei de endereço 2 vezes. Elas continuaram chegando. Até hoje não sei como ela conseguia descobrir onde eu estava. O pior golpe veio 6 meses depois da mudança para Seattle. Descobri, através de uma reportagem investigativa que um jornalista estava fazendo sobre o caso, que Sarah não foi a única condenada. A polícia tinha identificado pelo menos 8 pessoas que apareciam regularmente nos vídeos. Alguns pagavam, outros eram convidados especiais, como Sarah chamava nas mensagens. 3 foram presos e condenados. 5 nunca foram identificados porque usavam máscaras ou suas faces não apareciam claramente nas filmagens. Mas o jornalista, um cara persistente chamado David Thornton, tinha descoberto mais. Havia uma rede inteira. Sarah fazia parte de uma comunidade online internacional onde pessoas compartilhavam esse tipo de conteúdo, trocavam experiências, ensinavam umas às outras como drogar parceiros sem deixar rastros. O site foi derrubado, mas tinha existido por anos. David me procurou querendo fazer uma matéria aprofundada. Sua história pode ajudar outras vítimas a se manifestarem, ele disse. Pode expor essa rede de abusadores e salvar pessoas que estão passando pelo mesmo agora e nem sabem. Pensei muito. Dr. Shen disse que a decisão era completamente minha, que tanto falar publicamente quanto manter privacidade eram válidos. Decidi falar. Dei uma entrevista de 2 horas, rosto escondido, voz distorcida, mas contando tudo nos mínimos detalhes. A matéria foi publicada num grande portal de notícias e viralizou. Recebi centenas de mensagens. Algumas de apoio, outras de curiosos mórbidos, mas 3 eram de homens que disseram estar passando pela mesma situação. Um deles, chamado Eric, mandou: eu achava que estava ficando louco. Minha namorada faz chá pra mim toda noite e eu acordo com marcas que não consigo explicar. Li sua história e tudo fez sentido. Vou à polícia amanhã. Saber que minha história ajudou outras pessoas me deu um propósito que eu não tinha há meses. Comecei a frequentar grupos de apoio para vítimas de abuso sexual, primeiro como participante silencioso, depois compartilhando minha experiência, e eventualmente me tornei co-facilitador de um grupo específico para homens. Porque descobri algo que eu não sabia antes de passar por isso. Homens vítimas de abuso sexual são invisibilizados de uma forma brutal. As pessoas não acreditam, fazem piadas, minimizam. Como você não percebeu? Por que você não reagiu? Sorte sua, cara. Como se ser abusado fosse algum tipo de privilégio. No grupo, conheci histórias tão devastadoras quanto a minha, e percebi que não estava sozinho nessa dor. Um dos participantes, um veterano de guerra chamado Thomas, me disse algo que mudou minha perspectiva. O trauma não define quem você é, define quem você pode escolher se tornar. Escolhi me tornar alguém que ajuda. 1 ano e meio após a condenação de Sarah, me formei como conselheiro de apoio a vítimas, um curso intensivo de 6 meses que me qualificou para trabalhar com organizações que combatem violência sexual. Não larguei meu trabalho com programação, mas dedico 20 horas por semana atendendo ligações numa linha de apoio,
conversando com homens que estão descobrindo que foram abusados, orientando sobre como proceder legalmente, apenas ouvindo quando eles precisam desabafar. É doloroso. Toda história que ouço me lembra da minha própria. Mas também é curativo. Cada pessoa que eu ajudo a denunciar, cada abusador que é preso porque alguém teve coragem de falar, sinto que estou transformando minha dor em algo útil, em algo que importa. Dr. Shen diz que encontrei uma forma saudável de processar o trauma, mas alguns dias ainda são difíceis. Especialmente quando as datas significativas chegam. O aniversário do dia em que encontrei o notebook. O dia da prisão de Sarah. O dia da sentença. Nesses dias, meu corpo lembra mesmo quando minha mente tenta esquecer. Acordo com taquicardia, suando, sentindo aquele peso fantasma de estar preso dentro de mim mesmo novamente. Aprendi técnicas de grounding com Dr. Shen. Tocar objetos ao redor, nomear 5 coisas que posso ver, 4 que posso tocar, 3 que posso ouvir. Respiro fundo. Lembro a mim mesmo, estou em Seattle. Estou seguro. Sarah está presa. Ninguém pode me machucar assim de novo. Mas a verdade é que a sensação de segurança nunca voltou completamente. Saio em alguns encontros de vez em quando, tento me abrir para a possibilidade de um relacionamento novo, mas a confiança está quebrada num nível fundamental. Como confiar em alguém o suficiente para dormir na mesma cama? Como aceitar uma bebida de alguém sem pensar que pode estar adulterada? Conheci uma mulher chamada Raquel num café em Capitol Hill há alguns meses. Ela é professora de artes, tem um sorriso gentil, olhos curiosos, e conversamos por horas sobre livros, filmes, sonhos. Me senti conectado de um jeito que não sentia desde antes de Sarah. Marcamos um segundo encontro, depois um terceiro. No quarto encontro, ela convidou para assistir um filme na casa dela. Entrei em pânico. Inventei uma desculpa esfarrapada e saí correndo, literalmente. Ela me mandou mensagem depois preocupada: fiz algo errado? Você está bem? Levei 3 dias para responder. Expliquei, de forma resumida, que tinha passado por um trauma que tornava a intimidade muito difícil para mim, que não era culpa dela, que eu precisava de tempo. Raquel foi incrivelmente compreensiva. Vamos no seu ritmo, disse ela. Sem pressão. Mas eu vi a dúvida nos olhos dela quando nos encontramos de novo. E não a culpo. Quem quer se envolver com alguém tão quebrado? Dr. Shen me lembra constantemente que quebrado não é a palavra certa. Você está em reconstrução, ele diz. Cicatrizes não são fraqueza, são prova de que você sobreviveu. E eu sobrevivi. Contra todas as probabilidades, contra toda a vergonha e humilhação, contra os pesadelos e o trauma, eu sobrevivi. Sarah tirou muito de mim. Tirou minha inocência, minha confiança, minha sensação de segurança no mundo. Mas não tirou minha capacidade de seguir em frente. Não tirou minha vontade de usar essa dor para algo maior. Hoje, 2 anos e meio depois de descobrir aquele notebook maldito, posso dizer que sou uma versão diferente de quem eu era. Mais cauteloso, sim. Mais desconfiado, definitivamente. Mas também mais empático, mais forte, mais consciente da minha própria resiliência. Antes disso, eu vivia no piloto automático, achando que tragédias aconteciam só com outras pessoas. Agora sei que o mal existe de formas que nem imaginamos, disfarçado de amor, escondido em atos cotidianos como um chá antes de dormir. Mas também sei que o bem existe. Existe em Marcos, que largou tudo para me abrigar quando eu mais precisei. Existe em Dr. Shen, que me ouviu chorar por incontáveis horas sem nunca me julgar. Existe nas pessoas nos grupos de apoio, que compartilham suas histórias mais dolorosas para que outros não se sintam sozinhos. Existe em David, o jornalista que expôs a rede de abusadores e potencialmente salvou dezenas de vítimas. Existe até em Raquel, que viu meu pânico e não fugiu, que escolheu esperar, que escolheu entender. Não sei se vou conseguir ter um relacionamento saudável de novo. Não sei se um dia vou dormir uma noite inteira sem acordar verificando se estou sozinho. Não sei se as cicatrizes invisíveis vão parar de doer completamente. Mas sei que cada dia que passo vivo, funcional, ajudando outras pessoas, é uma vitória contra Sarah e tudo que ela representa. É uma prova de que ela não me destruiu. Tentou, mas não conseguiu. Sarah sai da prisão daqui a 12 anos e meio se tiver bom comportamento. Já pensei muito sobre o que vou sentir quando esse dia chegar. Medo? Raiva? Indiferença? Provavelmente uma mistura de tudo. Mas uma coisa eu sei, não vou deixar que a existência dela controle minha vida nunca mais. Ela teve poder sobre mim por tempo demais, e esse poder acabou no momento em que encontrei aquele notebook, no momento em que escolhi agir, no momento em que transformei a vítima silenciosa que eu era em alguém que luta. Por mim. Por Eric e pelos outros que encontraram coragem através da minha história. Por todas as vítimas invisíveis que ainda não sabem que estão sendo abusadas. Este não é um final feliz no sentido tradicional. Não há reconciliação, não há e viveram felizes para sempre. Mas há sobrevivência. Há crescimento. Há propósito nascido da dor. E por enquanto, isso tem que ser suficiente.
Às vezes ainda olho para aquela casa em Portland no Google Street View, a casa onde tudo aconteceu, onde fui traído da forma mais íntima possível. Já não moro lá. Vendi tudo, os móveis, as memórias, o passado inteiro. Mas a imagem permanece online, congelada no tempo, um lembrete digital de uma vida que não existe mais. Penso na pessoa que comprou aquela casa, se ela sabe da história, se sente algo estranho nos cômodos onde meu pesadelo aconteceu. Provavelmente não. Provavelmente é só uma casa para ela, 4 paredes e um teto, sem fantasmas, sem dor impregnada nas paredes. E talvez seja isso que eu preciso fazer com minhas próprias memórias, esvaziar elas de poder, transformar em apenas eventos que aconteceram, não definições de quem eu sou. Estou tentando. Alguns dias consigo melhor que outros. Mas estou tentando. E tentar já é uma forma de vencer.